Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nessa segunda-feira, começando mais uma semana com o nosso querido programa Conexão Campo-Cidade. A temperatura aqui em Uberlândia, nesse momento, está em 28 graus, o dólar cai 0,50, está ao redor aí de 5,18 e a bolsa cai de 0,50. Então, um dia de quedas aí, tanto da bolsa quanto do dólar. Agora, o nosso ânimo e o nosso entusiasmo e a nossa paixão por esse programa só sobe, esse só cresce e só aumenta. E eu tenho muito prazer de estar aqui toda segunda-feira, junto com a Letícia, com o Feijão, com o Roberto, com o Antônio da Luz, e muitas vezes com outros convidados para a gente fazer esse programa e poder construir pontes que possam unir o nosso público urbano e o público rural. E hoje, com o nosso time aqui, vamos debater uma série de assuntos quentes. Apesar do programa ser neutro nas questões partidárias, a gente evitar questões políticas aqui, eu queria te perguntar, Tejon, o agro gera voto? O agro traz que tipo de impacto nesse processo político? Olha, eu acho não. Baseado em pesquisas que realizamos desde 2014, junto à sociedade urbana, as grandes capitais, onde existe o eleitor, né? Inclusive, um trabalho desse nós fizemos com o nome o eleitor e o agronegócio. Quando você conversa com o cidadão da cidade e ele decodifica agronegócio como alimento, biocombustível, saúde ambiental, é evidente que tudo o que significa este tema gera voto. Gera voto porque perguntávamos às pessoas: o agronegócio é importante? Ele dizia: olha, para a minha cidade, 87,5% respondeu que sim. Para o meu estado, 90,8% respondeu que sim. E para o país, 91,2% que sim, é importante. E aí uma coisa muito interessante, esse estudo evidenciou uma expectativa de que os candidatos tenham competência, conhecimento e promoção da atividade. 90,5% dos entrevistados afirmaram que concordam que o futuro presidente precisa dar mais atenção para as questões dos alimentos, enquanto 89,9% entendem que o Brasil pode alimentar o mundo e gerar renda para todos os brasileiros. E nessas pesquisas, existe, quando você sai da superfície da bolha e mergulha um pouquinho mais sobre este tema, que é um tema que, na cabeça do cidadão urbano, é alimento, está claro o alimento, está claro o assunto de biocombustível e está claro o assunto ambiental. Essas três coisas estão muito claras ali na cabeça deles. Você pergunta para eles: você concorda que o agronegócio é motor da economia do Brasil? 83,5% diz sim, concordamos. E uma pesquisa recentíssima, que foi feita agora, questão de 30 dias, 7 em cada 10 urbanos dizem admirar o agro. Portanto, eu diria: senhores candidatos, revelar sabedoria, competência, bom senso e tratar dos alimentos, biocombustíveis, saúde ambiental e cooperação, sem dúvida que dá voto, sim, mas precisa tratar disto de uma forma de um planejamento e, sem dúvida alguma, não esquecendo, não é? O que Roberto tem repetido, Alisson Paulinelli tem repetido, não esquecendo lá das 4 milhões de pequenas propriedades agrícolas que têm que ser incorporadas no mercado, na ciência, e não podem ser famintos com terra, com terrinha, mas famintos com terra. Então, a questão, Marcelo, a resposta é sim. Agronegócio trabalhado no mundo urbano gera votos, sim, senhor.
Agora, aproveitando os dados da sua pesquisa, aí eu pergunto para os outros colegas nossos aqui de bancada, baseado nesses números e essa relevância que você apresentou, sem citar nomes, os nossos candidatos a deputados estaduais e federais, senadores, governadores, presidentes, tal, demonstram que eles fizeram esse dever de casa? Quem é que vai responder isso? Parece que ficou todo mundo calado, pensativo. Olha, eu me atrevo um pouquinho nesse negócio aí, Marcelo. Boa tarde, Marcelo, Tejon, Letícia, Antônio, Boa tarde, a todos aqui no nosso Conexão. Eu acho que sim, Marcelo. No caso de São Paulo, particularmente, que é um estado importantíssimo no agronegócio, o maior balanço comercial de São Paulo é do agronegócio, né? Mas é um estado urbano também, eminentemente urbano. E nós tivemos a reeleição de vários parlamentares cujo compromisso com o agro foi bastante significativo. Votos que significam a presença do setor urbano também. Então, eu acredito sim, Marcelo, que aqueles parlamentares cujo trabalho foi efetivo, defendendo o agro, lutando por temas legítimos, que nem sempre as coisas são legítimas. Aquilo que foi legítimo foram aprovados pelo eleitorado e tiveram uma reeleição brilhante. Antônio? Antônio já nos ouve? Você está no mudo, Antônio. Em meu lugar, boa tarde, Marcelo, Tejon, Letícia, ministro Roberto, que bom estar com vocês de novo. Eu li com atenção o artigo que o nosso Tejon publicou, Alimento e Biocombustíveis, Saúde Ambiental atraem votos dos eleitores. Quem não leu ainda, eu recomendo a leitura, porque traz aqui um apanhado dessas ideias que foram agora explanadas, ideias essas que expressam o sentimento médio das pessoas. Eu acredito, sinceramente, que campo e cidade, ele tem uma barreira muito mais teológica, talvez, ou de compreensão física, geográfica, do que propriamente verdadeira. Eu estava dando uma olhada nos dados da indústria, eu peguei aqui um elenco das principais indústrias do Brasil, os principais segmentos industriais em faturamento. Sabe qual é a maior indústria do Brasil? A maior indústria do Brasil é abates e fabricação de produtos de carne. Essa é disparada a maior indústria do Brasil. A segunda é fabricação de produtos derivados do petróleo. A terceira é extração de minério de ferro. E a quarta, fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais. E a quinta, siderurgia. Bom, depois a sexta é fabricação de ração, depois vem petróleo e gás, produtos inorgânicos, automóveis, depois tem fabricação de outros produtos alimentícios. E depois, logo em seguida, vem laticínios e um monte de indústrias de alimentos. Refino do açúcar, biocombustíveis e coisas do tipo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando nós juntamos todas as indústrias brasileiras que estão diretamente relacionadas com o agronegócio, nós temos a maior indústria brasileira. A maior indústria brasileira ou está fabricando alimentos para as pessoas de maneira direta, ou está fabricando alimento para as pessoas de maneira indireta, na fabricação de ração ou coisa do tipo, ou está produzindo óleos vegetais, parte para alimentação humana, parte para a produção de biodiesel, ou seja, essa é a grande indústria brasileira. E essas pessoas vivem na cidade. Só que eles são tão importantes para o agronegócio como os produtores rurais. Assim como aqueles que estão fabricando, operários da indústria que estão fabricando máquinas agrícolas, que estão produzindo os formulados dos fertilizantes, que estão vendendo os produtos químicos para os produtores, que estão levando assistência técnica para os produtores. Ou seja, existe um Brasil do agronegócio, que não é o Brasil rural, é o Brasil do agronegócio. Que está o agricultor familiar, que está o agricultor médio, que está o agricultor grande, que está a cooperativa, que estão as nossas indústrias, e nós temos que nos orgulhar disto, como o brasileiro está se dizendo orgulhoso disso. Porque talvez o que esteja faltando, e quem sabe
aos poucos as pessoas estão se dando conta, é que o agronegócio é um Brasil que dá certo no campo e que dá certo na cidade. E não existe essa barreira. Nós somos o Brasil que dá certo, estejamos trabalhando no campo ou na cidade, mas em prol de uma coisa que dá certo, que é o agronegócio. Então, Marcelo, eu acho essa barreira muito mais geográfica, às vezes cultural, e por vezes politicamente utilizada para afastar, mas na verdade nós somos uma coisa só, um país só, pessoas trabalhando para um propósito só, que é algo que dá muito certo aqui, que é o nosso agronegócio. Brilhante. Letícia, Muito bom. Falamos o um pouquinho. Antônio foi político, jeitoso e não respondeu a pergunta. Vou fazer ela para você. Os candidatos dessa eleição, eles conhecem o agro, porque o agro dá voto, o Tejão acabou de provar isso. Uma parte eu sei que conhece, que são inclusive defensores, fazem parte das bancadas do agronegócio e tal. Mas quando a gente olha um horizonte de 100% dos candidatos, quantos por cento conhece o agro? Olha, Marcelo, eu ouvi até uma análise hoje, né, do Nilson Leitão, que é da Frente Parlamentar, do Instituto Pensar Agro, né, na verdade ligado à CNA, e eu acho que os nossos candidatos, sim, conhecem o agro, sabem da relevância. Eu acho que a gente elegeu uma Câmara e um Senado favorável a esse setor. E como, né, já dizemos antes aqui, o Brasil ele é condenado a ser relevante, né? Então o Brasil vai fazer diferença nessa produção de alimentos e que entre o A ou B no governo e a gente continue com o agro forte acima de qualquer política. Eu acho que o nosso setor está acima, né, de qualquer política. Ninguém consegue ignorar o agronegócio hoje em dia no Brasil, tanto por conta dos empregos, quanto por conta da balança comercial e da importância, né, que a segurança alimentar e a matriz energética tem se feito no mundo. E o Brasil tem um grande diferencial aí e um monte de oportunidades. Perfeito. Marcelo, vamos lá, Roberto. Eu publiquei um artigo ontem no Estadão chamado Segundo Turno, em que trata desse assunto, mas na ordem inversa da tua pergunta. E o artigo diz o seguinte: os candidatos à presidência da República e a governadora dos estados também não podem esquecer o agronegócio. O agronegócio como foi dito aqui pelo Tejão, por todos aqui, tem uma dimensão econômica, social e política no Brasil que é incontestável e, portanto, tem que ser apreciado e considerado por qualquer candidato. Mas o que é essencial, então, em relação à eleição para o segundo turno agora, presidente da República, governos estaduais, é pensar, como já falamos aqui várias vezes, numa estratégia para o agro e assumir compromisso com essa estratégia, que a gente possa depois cobrar esse compromisso. E eu diria que tem 5 ou 6 pontos centrais. O primeiro é logística e infraestrutura, que ainda está a dever muito ao nosso agro. Nós perdemos muita competitividade por causa de logística cara e infraestrutura cara. Então, é preciso investir nisso. Para investir nisso, tem que ter parceria público-privada. Parceria público-privada só vez se houver confiança no resultado dos investimentos. Portanto, temos que ter reformas essenciais, reforma tributária, reforma do Estado, outra reforma para que o investidor privado tenha confiança no investimento. Primeira coisa, infraestrutura e logística. Segundo tema, política comercial. Hoje, 40% do mercado mundial de alimentos acontece em acordos bilaterais entre países ou grupos de países. Nós temos muito poucos acordos com grandes países, né? Então, é fundamental que acordos surjam com China, com Índia, com a União Europeia, com os Estados Unidos, com os países árabes, com grandes grupos de países, para que nós garantamos o mercado futuro. Não adianta nada crescer muito na produção se não tiver para onde expor essa produção. Então, a questão diplomática é fundamental. Não só para abrir mercado, mas para agregar valor também. Aquilo que o Antônio fala sempre. Nós precisamos, na verdade, gerar uma condição de competição na nossa indústria de alimentos para que não haja aquela chamada escalada tarifária que tributa o produto industrial do produto agrícola. Terceiro ponto, tecnologia. Fundamental. Um país que não investir em tecnologia mata o seu futuro. Inovação tecnológica, ciência. Nós crescemos até hoje basicamente por causa dessa questão, tecnologia. Quarto ponto, política de renda no campo.
E aí é preciso que o seguro rural funcione adequadamente, com o crédito atrelado a ele, do setor privado, cobertura de crédito, avançando muito. Quinto ponto, aqui é um tema central, sustentabilidade. Nossa agricultura é sustentável, admirável, competitiva e tem um caráter na sustentabilidade espetacular. Mas, infelizmente, tem problemas ligados a ilegalidades produzidas por aventureiros ou bandidos que promovem desmatamento ilegal, invasão de terra ilegal, incêndio criminoso, as leis não são cumpridas. Então, essa questão da ilegalidade tem que ser eliminada vigorosamente. Então, esses pontos são essenciais para qualquer candidato. Além disso, nós temos alguns temas que estão aí sendo discutidos entre os candidatos e que preocupam muito. Por exemplo, tributar a exportação. Isso é uma burrice inaceitável. Exportar imposto é tirar a competitividade do setor. Segundo, fazer estoques públicos bancários pelo Estado. Tem que ter, na verdade, temos que ter estoques privados, eventualmente financiados pelo Estado, mas não estoques públicos. Então, tem algumas questões que são mais emergenciais, tem que ser olhadas pelos candidatos também. Os candidatos Roberto, eu concordo plenamente com tudo que você falou. Eu queria acrescentar mais alguns pontos aí na sua lista. A parte de educação. A gente está vendo no agro uma chegada muito forte de novas tecnologias digitais, e está faltando mão de obra treinada e preparada para operar essas colheitadeiras, esses pulverizadores, esses drones, esses tratores super automatizados e etc. Então, a educação também eu acho que é um ponto fundamental. Eu acrescentaria mais um ponto também, a segurança jurídica, né? Porque a propriedade, né? A pessoa luta, batalha, investe, às vezes dedica uma vida inteira em cima de uma fazenda, em cima de um projeto, e depois vai alguém lá, invade a terra e fala que é dele e tal. Então, isso também não pode. Eu acho que nós temos que ter a legislação que funcione para a gente ter segurança para atrair investimentos internacionais e etc. Uma outra coisa também aqui é polêmico, mas vou colocar também, de vez em quando a gente tem que ter um pouquinho de polêmica aqui. Eu fui num evento em Campinas, há 1 ou 2 anos atrás, e estava lá o embaixador da Austrália convidando os empresários rurais do Brasil para irem comprar terras lá na Austrália, investir na Austrália e produzir cana, soja e promover o desenvolvimento da Austrália. A gente também tem que repensar esse modelo que não pode ter investimento internacional em terras, em propriedades rurais, etc., porque tudo isso gera tecnologia, competitividade, desenvolvimento para o agro, gera emprego, gera imposto para o município, para a região, para o país e assim por diante. Marcelo, eu quero responder a sua questão. Obviamente, tem um monte de temas que eu não toquei, porque eu não quero ficar com todo o tempo desse programa para mim aqui. Mas o tema invasão de terra, eu tratei da questão das legalidades. Tem que acabar com a ilegalidade. Eu falei, invasão de terra é um negócio ilegal, inaceitável. Ou seja, ter propriedade é essencial. Tecnologia, isso é educação, tecnologia incorpora educação também. Senão não adianta ter tecnologia. Gerar uma tecnologia que não saia do laboratório não tem a menor função, tem que ter educação. Concordo plenamente com você. A questão de propriedade de terra para estrangeiros é um tema discutível, existe lei para isso, existe uma proposta do Congresso que funciona muito bem, é aprovar essa legislação e avançar rapidamente. Tem outros temas que eu não tratei, defensivos agrícolas, cooperativismo, isso que o Tejon tão claramente falou também. Nós temos 4,5 milhões de propriedades fora do mercado, e o Estado pode trazer isso para dentro com subsídio, porque não tem dinheiro para isso. Cooperativa é a solução. Então, há uma outra enorme quantidade de temas que têm que ser discutidos pelos candidatos, mas aqueles 5 ou 6 pontos centrais dão o alicerce para uma estratégia. Eu queria, olha, o que o Antônio falou, eu não vejo isto nos programas.
porque você teria que ter praticamente, Roberto foi ministro da Agricultura, conhece as coisas lá de dentro. Nós teríamos que ter praticamente um ministério de agribusiness, onde você tem parte considerável da indústria, como o Antônio disse, onde você vai ter parte considerável do comércio, don't forget commerce, você vai ter parte considerável de serviços e você vai ter parte estratégica da ciência. Então, agronegócio é agropecuária, indústria, comércio e serviços. Neste sentido, eu creio que nós poderíamos ter um arranjo mais bem orquestrado. Eu imagino que as confederações nacionais empresariais poderiam se reunir em torno desse complexo e terem projetos comuns, porque necessariamente a agropecuária, para ser bem sucedida, você depende do setor agroindustrial, que depende do setor comercial, que depende dos serviços. Isso tudo dependendo de uma estratégia comercial internacional. Então, neste aspecto estratégico e amplo, eu sinto carência e acho que aí tem uma grandiosa oportunidade para o Brasil. João, o Marcelo me cobrou, e justamente e corretamente, que eu tenha faltado com a posição mais clara, mas foi muito mais porque eu fiquei entretido ali falando os números da minha tabela do que propriamente por não querer dar a posição. Marcelo, e eu te agradeço, Marcelo, por ter me dado a oportunidade de voltar para falar nesse assunto. Eu não acho que os candidatos eles estejam despreparados para discutir a questão do agronegócio. Eu estou alinhado com a Letícia nesse ponto. Eu acho que eles têm uns mais, outros menos, mas todo mundo tem um entendimento sobre o agronegócio. E aqueles que falam besteira sobre o agronegócio é muito mais por uma questão política, ideológica, do que suas crenças. Quero crer, tá? Quero crer. Afinal de contas, todos nós sabemos que o agro não é fascista. E todos sabem que o agro não é fascista. É bravata para jogar para um lado da arquibancada. Mas o ponto que eu quero dizer e que eu tentei levantar é o seguinte: será que nós do agronegócio conhecemos o agronegócio com a profundidade que ele tem? E se nós não conhecemos toda a complexidade dele, porque ele ainda é uma coisa nova no Brasil com esta dimensão, com esse poder, com essa potência, isso é coisa de 30 anos para cá. Talvez nós ainda estejamos aprendendo a lidar com estas situações. Vou te dar um exemplo. É comum, se a indústria de automóveis disser que vai sair do Brasil, vai ser uma comoção nacional. Se a indústria de automóveis disser que precisa mais subsídios lá tributários para poder permanecer no Brasil, nós faremos o que for para dar. Mas ela não é nem entre as 10 maiores indústrias brasileiras. E as indústrias do agro estão aí, dominando, liderando. E não tem o prestígio e o valor. Porque nem nós estamos aprendendo a conhecer esses números, nós estamos conhecendo a aprender essa importância, e o mundo político, ele caminha junto com o nosso entendimento. Agora, inegavelmente, nós tivemos alguns progressos importantes, e eu quero voltar nos pontos lá do ministro Roberto Rodrigues, porque eles são muito importantes. Em primeiro lugar, questões logísticas. Não se compete no mercado internacional sem competitividade logística, esquece. Agora, é fato, nós tivemos progressos importantes nesses últimos anos. Antônio, só um detalhe, uma prova disso que você está falando, está tendo seca nos Estados Unidos, o Mississippi baixou, não está correndo risco de não ter jeito de escoar, e ali os Estados Unidos está vendo a vulnerabilidade que ele tem por ter uma logística muito concentrada no Rio. Né? Exatamente. Então, essas discussões elas são fundamentais. Eu acho que o Brasil evoluiu muito, principalmente a logística do Centro-Oeste, nesses últimos anos. Creio também que a questão internacional, nós tínhamos, num tempo não muito distante, nós buscávamos parceiros para as rodadas de conversa, Nicarágua, Venezuela, Cuba, países africanos, etc., e que não prosperavam em termos de acordos comerciais. Hoje nós temos uma linha de conversa muito mais interessante. Por exemplo, agora a CNA estava lá na ASEAN, que é a Associação dos Países do Sudeste Asiático, junto com o governo federal, junto com a Apex, etc.,
para criar uma nova abertura de mercados em lugares que as vendas eram espontâneas e não deveria, nós estávamos sendo comprados em vez de estar vendendo. Ou seja, essa questão dos acordos internacionais, nós também estamos evoluindo, mas temos muito mais que evoluir, a logística, enfim, nós temos que ter uma agenda. E acho que a agenda ela está aí e ela é razoavelmente conhecida dos políticos. Nós temos que implementá-la independente de quem seja o próximo governante. Faltou um pedaço, uma pauta na lista aí, que é comunicação, porque a gente está tendo ruídos internos, porque estamos começando a entender esses processos, igual o Antônio bem pontuou, mas a gente tem muitos ruídos externos, e até temos um internauta aqui que escreveu, né, que a gente precisa, na verdade, ampliar essas agendas externas, mas também colocar as nossas regras na mesa, né, e só vamos conseguir colocar alguma coisa na hora que a gente conseguir se comunicar para fora também. Eu queria aproveitar essa discussão, porque ela, na minha forma de ver, é essencial. Na pesquisa que foi realizada agora, recente, perguntaram às pessoas urbanas 10 marcas que você tem na sua cabeça de agronegócio. As 10 marcas mencionadas, todas elas vinculadas a alimentos. JBS, Ambev, Friboi, Sadia, Bunge, Embrapa, Cargill, Seara, Nestlé e Cooperativa Aurora. Eu quero ressaltar a presença espontânea de um negócio chamado Embrapa, no meio de uma percepção pública dessas outras marcas. Então, aqui fica uma provocação. Nós estamos falando de acessar mercado internacional, de fazer propaganda, etc. e tal. Não precisamos convocar estes irmãos grandes para estarem falando em nome do agronegócio, porque na cabeça do povo, 10 nomes que você associa com agronegócio, vem esses nomes. Então, eu creio que está faltando, sim, uma pegada estratégica de sentar na mesma mesa as corporações agroindustriais ao lado das outras relações que nós temos aqui. Caso contrário, nós vamos ficar falando, e jamais vamos ter dinheiro para fazer a comunicação. E a quem cabe fazer a comunicação? Quem vende. Quem é que está vendendo para a China? Quem é que está vendendo para a Europa? Quem é que vende para os Estados Unidos? Quem é que está vendendo? As corporações agroindustriais. Marcelo, eu queria pegar um pouco esse gancho que foi colocado aqui pelo Tejon, pelo Antônio, mas a partir de algumas demandas dos internautas nossos aqui. Perfeito. Então, tem quatro perguntas de internautas que eu acho muito importante. O Rômulo e o Egberto, por exemplo, tratam o tema da articulação, que o Tejon colocou, que você colocou aí, entre os diversos pontos, aspectos do governo. Eu tentei fazer isso quando eu criei o Ministério da Agricultura, as câmaras setoriais. Eu criei 23 câmaras setoriais, porque o que acontece? Negócio internacional, é o Itamaraty que resolve. Crédito, é a Fazenda que resolve. A questão ambiental, o Ministério do Meio Ambiente que resolve. A questão de infraestrutura logística, o Ministério da Infraestrutura que resolve. Então, os grandes temas estavam fora do Ministério da Agricultura. Então, eu criei câmaras setoriais, incluindo os órgãos de governo, setor privado, para negociar ali uma grande articulação. Está proposta aqui pelo Rômulo e pelo Egberto. Infelizmente, as coisas não funcionam assim, porque cada ministério tem suas vaidades, suas ambições e seus propósitos. Então, o que falta mesmo é uma determinação do centro do governo, do comando do governo. Olha, é para ter articulação com o setor agronegócio, que é a base da economia brasileira. Então, isso é que falta, uma determinação forte nessa direção. O Tadeu, por sua vez, coloca um tema central, que é a extensão rural, não é? Nós tínhamos a Emater, que o Alisson Paulieri criou em 74, logo depois da criação da Embrapa, pelo Cine Lima, o Paulieri criou a Emater para a extensão rural. E o conceito era claro. A gente lá, você tem uma pesquisa desenvolvida muito boa na prateleira, você não chegar ao produtor rural. Então, a Emater é para esse fim. O Collor, do plano Collor, extinguiu a Emater. Agora, a ideia é voltar a esse negócio com uma nova agenda, uma agência voltada para a extensão rural, que está funcionando. Mas aqui o setor privado tem um papel central de novo. E eu vou pedir ao Tadeu que leve em consideração um fato. As cooperativas têm feito um trabalho muito grande nessa direção. Com a diferença em relação à extensão rural pública ou sem compromisso.
tem o compromisso com o produtor. Então, vai fazer a extensão rural daquilo que, de fato, deve ser adquirido pelo produtor em termos tecnológicos. E, por último, tem um tema colocado aqui pelo Ademir, que é o tema da comunicação, né? E aí muito tem a ver com a fala da Letícia e do Antônio. Nós, infelizmente, o Anderson colocou essa questão, nós, infelizmente, temos uma agricultura sustentável, espetacular, reconhecida no mundo pelos nossos competidores, mas os problemas das ilegalidades mancham a nossa imagem. Então, adianta nós fazer a maior demonstração de competência se apareceu um videozinho lá com uma vaquinha em volta de uma árvore de maçã. Tem que acabar com as ilegalidades, senão não adianta comunicar nada. O adversário, o concorrente, vai mostrar os problemas que não são da agricultura, mas são do país por causa de erros de aventureiros. O Roberto, é muito legal isso que você colocou, faz muito sentido também ao posicionamento dos nossos internautas aí, nos ajudando a construir o programa, isso é muito legal. Eu gostaria aqui até de convidar todos os que estão nos assistindo, nos ajudar a construir esse programa, isso é muito importante. Agora, eu queria complicar um pouquinho essa discussão. Eu queria dar um passo atrás em relação à gestão e ao fluxo de caixa. Vamos nos colocar na cadeira de um presidente ou de um governador. Chega o pessoal do agro e fala que precisa ter mais 100 agrônomos para fazer extensão, precisa de mais 100 agrônomos veterinários para fazer a inspeção e fiscalização e etc. E com muitos argumentos, com muito ponto de vista muito bem embasados e tal. Só que o pessoal da saúde chega e fala, ó, precisamos de mais tantos hemocentros, tantos prontos-socorros, tantas ambulâncias e tal. Aí chega o pessoal da educação, está faltando dinheiro nas universidades, precisa contratar mais professor, os professores estão mal remunerados, precisa aumentar o salário do professor. Aí vem o pessoal da segurança, os policiais, o exército, precisa ser mais bem equipado e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que você tem no caixa 100. E o que está todo mundo pedindo, com muita lógica, com muito embasamento, precisa de 500. É aqui que mora o problema. Porque os nossos líderes não estão atacando na essência dos problemas. Ou seja, reduzir o peso da máquina governamental, que é uma coisa que o nosso governador aqui de Minas está fazendo muito bem, tá? Diminuindo o peso da máquina governamental para que sobre dinheiro para o governo fazer tudo isso que ele precisa fazer. Só que muitos governantes não querem fazer isso. Bom, já que você quer polêmica, Marcelo, então eu vou te dar a polêmica. Eu acho que nós temos dois grandes clientes no mundo, tá? Duas grandes discussões no mundo. Uma parte do planeta, uma parte dos nossos consumidores está preocupada com segurança alimentar, e nós temos uma outra parte que está preocupada com o que as pessoas, o impacto da produção rural no meio ambiente. Ter essa discussão, e para mim isso é central para o futuro do agronegócio brasileiro, não custa um centavo a mais. É uma questão de posicionamento e usar bem as estruturas que nós temos para discutir de maneira organizada, o que não tem nada, lógico, que tem que diminuir gasto, tem que diminuir a máquina, tudo bem, mas com o que nós temos, nós já conseguimos dar boas respostas. Existe um mundo que tem lá 6 bilhões de pessoas, que é o mundo da segurança alimentar. Eles querem comida. E nós temos lá um outro bilhão de pessoas na Europa, nos Estados Unidos e outros países do mundo que estão preocupados com as questões ambientais. E por conta dos nossos debates aqui, eu fiz, junto com o Renan Raino Santos, pedi para ele, nosso internacionalista, fazer um levantamento, a partir dos dados do Banco Mundial. O Brasil utiliza 28% da área do país para a agricultura. A Europa, que nos dita muita regra, 41%. As nossas áreas de floresta são 59%, a deles é 40%. As áreas terrestre e marinha protegidas, as deles são 23%, a nossa são 28%.
O nosso consumo de energia renovável é 43%, a deles é 18%. O consumo per capita de energia elétrica, o nosso é 2.600, o deles é 6.000. A produção de energia hidrelétrica, a deles é 11, a nossa é 62. A produção de energia elétrica com combustíveis fósseis, a nossa é 23, a dele é 41. E para finalizar, as emissões de CO2, nós temos 2 toneladas métricas per capita, a deles é 6, o triplo da nossa. Então, o que eu quero te dizer com isso, Marcelo, Roberto, Letícia e Tejon? Que nós temos que nos organizar com o que temos, para dar respostas para estas questões. Porque, do contrário, nós vamos cada vez mais ter dificuldades de acessar mercados em razão da má imagem que nós vamos construindo lá dentro. Isto talvez seja uma das coisas mais importantes daqui para frente, e isto dá perfeitamente para fazer, eu estou falando da parte do Estado, com os recursos que nós temos. A parte de propaganda, de marketing com as empresas, não tenha dúvida, mas a parte de inteligência e posicionamento com o que nós temos, dá e sobra para dar essas respostas. Antônio, ótimos números. E tem mais números. O agronegócio brasileiro é 27% do PIB. O saldo comercial do Brasil se deve ao agronegócio. Os demais setores estão deficitários. O agronegócio gera 20% dos empregos. São números todos muito maiores do que os países desenvolvidos. Portanto, você tem toda a razão. Usar esses números verdadeiros e mostrar o tempo inteiro essa realidade. Muito bom. Quer uma observação? Eu não entendo como é que alguém pode ser um CEO, um empresário, se você não tem um número para atingir. A grande questão que eu queria deixar aqui, quando o Marcelo provocou esse assunto, da nossa competência, é o seguinte: a pergunta que eu quero fazer, em 2026, tu quer entregar o PIB do agronegócio brasileiro de que tamanho? Essa é a pergunta. Ele hoje é de 500 bi de dólar, tu quer entregar em 2026 com qual dimensão? Esse número é o número sagrado para um CEO. E, nesse sentido, para fazer isso acontecer, você teria que, obrigatoriamente, definir prioridades e definir a integração do sistema. O sistema de agronegócio, se não for reunido, é que nem uma loja de Lego, onde você entra lá dentro, as caixas estão todas esparramadas no chão. Tu não vai montar Lego nenhum. Portanto, qual é o número? O número para 2026. Isso é a pergunta que eu faço para todos os candidatos, governadores, república e todo mundo que está envolvido com alguma região pensando em agronegócio. Qual é o número? Canoinha, Santa Catarina, número maravilhoso a partir do agronegócio da erva mate. Tem até sorvete de chimarrão. Maravilha, isso sim. O Marcelo, posso mudar de assunto aqui, contando um pouquinho de matriz energética brasileira, já que a gente está com guerra explodindo para tudo quanto é lado e risco de... Vamos lá. Não, porque o hidrogênio renovável, né, a partir do uso de etanol aqui, a Shell Brasil, com a Raízen, a Hytron, com a USP, Senai, eles assinaram um acordo de cooperação para desenvolvimento de 2 plantas de produção de hidrogênio renovável a partir do etanol. E esse acordo também inclui uma estação de abastecimento veicular no campus da USP. Os ônibus da USP vão ser movidos a hidrogênio. Já essa operação está prevista para já 2023, né? E é uma iniciativa para uma solução de baixar também o carbono no transporte pesado, aí, caminhões e ônibus. E é uma tremenda oportunidade para o Brasil, né? Para a gente até expandir isso para a matriz de mobilidade humana no geral, com essa utilização do etanol para a produção de hidrogênio renovável e essa baixa de carbono para o transporte. E na indústria da cana, a gente tem muitas novidades, né, em relação à parte de produção de energia, né? Nada desperdiçado, que essa economia circular, né? Tudo vira energia. Tem a produção de biogás a partir da vinhaça da torta de filtro, que gera bioeletricidade, biometano, emite menos 90% de CO2 comparado com o diesel. E na bioeletricidade também produz muito menos CO2 do que no carvão. Então, temos aqui no Brasil uma esperança também de soluções energéticas renováveis
que tantos países sofrem nesses últimos tempos aí, né? E seguindo essa preocupação sua, né, essa reunião que houve na OPEP recentemente reduziu a oferta de petróleo, o preço já subiu, né? E a Rússia que está pressionando, porque a principal fonte de receita da Rússia é o petróleo. Hoje a Rússia bombardeou Kiev e intensificou a guerra. Quer dizer, então o preço do petróleo está subindo e é um complicador novo. Quer dizer, além do petróleo ser um grande poluidor, o petróleo é um ofensor de custo para tudo, para alimentos, porque a base do transporte ainda é o diesel, né? Letícia, essa tua argumentação, e o que o Marcelo falou, realmente é muito importante. O Antônio já mostrou o número aí. A matriz energética brasileira é 44% renovável, da Europa é 18% renovável. E a do mundo é 15% renovável. Então, e é 15% por causa do Brasil, que tem 44%. Então, você tem toda a razão. Mas, por trás do que você disse, muito bem dito, por sinal, parabéns, Letícia, é o seguinte: São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, tem o menor problema de grandes cidades do ponto de vista de problema de saúde pulmonar. Porque com o etanol nos carros todos, 27% de etanol na gasolina, fora o carro a etanol puro, o biodiesel dos ônibus, e o que vem vindo aí agora com a célula de hidrogênio a partir do etanol, nós tivemos uma redução impressionante de problemas pulmonares e mortes por problemas pulmonares no Hospital de São Paulo. Isso é uma demonstração de que a questão da agroenergia não é apenas uma questão de economia ou de meio ambiente, é para a saúde pública muito importante também. Professor Roberto e Letícia, olhando o que está fazendo o pessoal da cana, eles já estão fazendo uma coisa incrível na parte do etanol. Agora, quando a gente se aprofunda um pouquinho mais nessa parte do hidrogênio verde, gente, isso tem um potencial econômico para o país, além de todos esses ganhos que você trouxe, ministro, das questões de saúde, a questão do desenvolvimento tecnológico do país. Nossa, é algo que nós brasileiros temos que estar muito atentos. Aliás, isso conecta lá com o início da conversa, né, Marcelo? Se todo mundo está na mesma página sobre as potencialidades do agronegócio. Mas dentro disso aí, Marcelo, que você falou, eu queria deixar aqui uma sugestão para os produtores. O Marcelo trouxe aqui a preocupação que eu compartilho com o aumento do preço do petróleo. Esse aumento do preço do petróleo está acontecendo pelo seguinte: nós temos Estados Unidos e Europa querendo baixar o preço do petróleo, e nós temos os demais participantes da OPEP querendo derrubar a oferta, já prevendo a recessão. Então, já que vai ter recessão, vamos produzir menos para manter o preço do petróleo, no mínimo, estável. Estados Unidos e Europa não querem isso, porque eles precisam que baixe o preço do petróleo, porque para baixar a inflação. A principal briga deles nesse momento é a inflação. Só que, como os Estados Unidos perdeu a briga na OPEP, o preço do petróleo está subindo. E como nós estamos num conflito muito complicado lá na Ucrânia, cada vez mais, o preço do petróleo sobe. Hoje até ele está caindo, mas a tendência dela, como trouxe bem o Marcelo, está de alta. Pessoal, qual é a dica que eu quero dar para o produtor que está nos assistindo? Hoje, fazendo pelas contas de hoje, tá? Na próxima revisão que a Petrobras fará dos combustíveis, para igualar o preço interno com o externo, que é o objetivo, o diesel precisa subir 62 centavos por litro. E a gasolina, 32 centavos por litro. Então, você, produtor rural, que está plantando, que é um momento que usa bastante combustível, mantenha o seu estoque elevado. Quando o TRR estiver passando aí na frente da sua casa, chame ele, reponha e mantenha elevado. Porque 10 mil litros que você compre com 62% mais caro, 62 centavos mais caro, são R$ 6.200. 100 mil litros são R$ 62 mil. Então, se economizar isso assistindo Conexão Campos Cidade, já valeu a audiência. É isso aí. Antônio, você gosta de números, Antônio? Vou dar 2 números para você. O etanol de cana emite 10% do CO2 que a gasolina emite. O biodiesel de soja emite 20% do CO2 que o diesel fóssil emite. O Egberto colocou um aviso importante aqui: a redução das doenças pulmonares não se deve só ao CO2, mas também à partícula associada. Tem toda a razão, Egberto.
Sim, e é 10% do consumo, não é 10% menos, é 10% do consumo todo. Sim. Bom, dentro do princípio que dicas são importantes aí para melhorar a gestão e a rentabilidade dos nossos internautas, a mídia hoje publicou, o Valor Econômico publicou uma matéria falando das perdas nos campos de produção de semente de milho híbrido causado pela cigarrinha, que é uma praga que há 20 anos atrás ela não atacava o milho, né? Com as mudanças climáticas, mudanças da tecnologia e tal, ela era uma praga de pastagem, agora ela está atacando o milho, né? E houveram quebras significativas da produtividade dos campos de semente de milho, e há uma possibilidade de faltar alguns tipos de híbridos para se plantar na safrinha agora de janeiro, fevereiro. Então, como o planejamento é uma coisa que a gente defende muito aqui, que o empresário rural seja estrategista e faça o planejamento, é importante aprofundar nessa notícia, né, ver se ela tem fundamento, né, e se ela tiver, vale a pena selecionar aí o híbrido que você quer plantar, que é mais produtivo na sua região, e já fazer a aquisição dessa semente para que você possa plantar aquele produto que te dá maior potencial de produtividade. Marcelo, aproveitando aí você falando de safras, eu vou falar um pouquinho dos resultados da Conab. A Conab divulgou no último dia 6, né, o primeiro levantamento da próxima safra, 2023. E, de acordo com esse levantamento, a gente pode atingir a produção de 312,4 milhões de toneladas, um novo recorde, aumento de 15,3% em relação ao ano anterior. Enquanto a área plantada, vou ler só alguns dados aqui, aumenta apenas 2,9% e a produtividade 12,1%. Vou falar agora de alguns alimentos aqui, depois eu queria ouvir os comentários do Antônio sobre preço, que eu ouvi uma reportagem dele hoje muito boa em relação a preço. Mas a soja está estimada em 152,4 milhões de toneladas, com aumento de 21% do que foi colhido nesse ano, a área 3,4% e a produtividade 3.552 quilos por hectare. O milho, 126,9 milhões de toneladas, aumento de 12,5%. O arroz e o feijão tende a apresentar uma queda na área plantada, mas a estimativa é de uma produção de arroz de 10,8 milhões de toneladas e feijão 2,96, garantindo o abastecimento do país. O último é o algodão, com uma produção de 2,92 milhões de toneladas, aumento também, um aumento de área de 1,9% da área. Antônio, eu ouvi você falando um pouquinho sobre a demanda da China desaquecida e as suas preocupações com a soja, né, e a estabilidade do milho. Se puder comentar um pouquinho dos preços? Joia. Na questão da China, vamos começar por ela, né? A China desaqueceu a economia. Ela desaqueceu por conta da política de Covid-0, que foi construída pelo Partido Comunista Chinês, que agora tem uma nova eleição, agora dia 20 de outubro, e o atual presidente, que é candidato à reeleição, que será eleito pelo colegiado do partido, ele, preocupado com alguns problemas que estavam acontecendo no partido, criou a política de Covid-0. Isso desaqueceu o crescimento econômico chinês e, consequentemente, diminuiu muito as importações, inclusive de soja. As importações de soja caíram 9%, as importações chinesas de soja. Só que agora o retrato é outro. Tanto é que no acumulado em 12 meses nós estamos crescendo mais que a China, depois de 42 anos. É bom bater uma foto e botar na parede. Só que agora o que o governo central chinês e o Banco Central Chinês já disseram que vão fazer? Injetar liquidez, colocar dinheiro na economia. Eles não estão com problema de inflação, como é o caso americano e europeu, vão botar dinheiro na economia, para reativar o crescimento econômico. Ou seja, daqui para frente, a tendência é que a demanda chinesa volte a crescer. Então, nós devemos voltar a ter um equilíbrio melhor, uma demanda melhor. A projeção é que venha a crescer 8% as importações chinesas de soja
para o próximo ciclo. Nos Estados Unidos, se produziu 5 milhões a menos do que se previa inicialmente. Agora, está todo mundo de olho no hemisfério sul. Se nós produzirmos 150 milhões de toneladas, 151 milhões de toneladas, provavelmente a gente vai ter um ano bom ano que vem. Agora, se nós aumentarmos muito disso a nossa produção, se a área plantada crescer muito mais que isso, bom, aí eventualmente nós podemos ter problemas de preços no ano que vem por excesso de oferta. Já o milho, Letícia, eu estou bem tranquilo em relação ao milho. E o trigo, então, que hoje já é uma produção importante para o Brasil, está se produzindo milho em todas as regiões brasileiras, trigo em todas as regiões brasileiras. Nós voltamos a vender trigo a R$100 o saco. O milho, ele com as perdas que aconteceram no hemisfério norte, mesmo que o Brasil expanda bastante sua produção, nós não vamos conseguir dar conta de cobrir o que o hemisfério norte perdeu nos Estados Unidos, Europa e Ásia, onde eles tiveram secas terríveis, que até o Mississippi secou, como já mostrou o Marcelo. Então, de maneira resumida, Letícia, eu estou otimista para milho, otimista para trigo, acho que etanol nós estamos no fundo do poço, daqui para frente só melhora. Agora, soja vai depender muito do tamanho da área que nós plantarmos aqui no Brasil. Ô, Antônio, o PIB da Ucrânia vai decair 35% esse ano. E com esses problemas que eles estão tendo lá de guerra, eles são um grande produtor de trigo. E eles estão, além de serem grandes produtores, são grandes exportadores. E com os problemas da guerra, a exportação está muito difícil, mesmo com aqueles acordos que a Turquia intermediou, tudo, a coisa não vem funcionando de forma a contento, né? Então, o trigo realmente vai ser uma commodity aí de preço muito firme. Quem puder produzir trigo, a chance de ter bons preços é muito alta, porque é uma commodity essencial para a alimentação, e a Ucrânia, tendo esses problemas, junto às secas que nós tivemos no hemisfério norte, fazem com que a oferta de trigo seja bastante modesta. A propósito, viu, Marcelo? Conversei semana passada com o diretor da Embrapa Trigo, lá de Passo Fundo, Jorge Lemansky. Ele deu uma informação extraordinária. Ele disse, a Embrapa já desenvolveu tecnologia de trigo hoje. Hoje produzimos 9 milhões de toneladas de trigo, mais ou menos. E importamos 3 ou 4, para o consumo ser abatido plenamente. Ele disse que até 2030, ou seja, daqui a 8 anos, vamos produzir 20 milhões de toneladas de trigo, e um trigo que é descarbonizante no processo produtivo dele. Então, é um negócio espetacular, com uma característica incrível, né? O trigo, diz o Jorge, vai seguir o caminho da soja, da braquiária, do milho, no cerrado. Está ganhando para o cerrado com grande competitividade e mais, um milho de muito boa qualidade internacional. Trigo no Brasil, vou exportar trigo também. E o que o produtor tem que ficar atento, Marcelo, ministro Rodrigues, Letícia e Tejon, é que com essa guerra toda, todo esse problema, eu estou preocupado, eu confesso que eu estou bastante preocupado com esses últimos dias, tenho refletido bastante, não está descartado a Rússia usar algum artefato nuclear, enfim, e o que pode ter de desdobramentos. Por que eu estou trazendo isso? Não é para dividir com vocês a minha ansiedade, é para dizer o seguinte, que nós vendemos para o mundo. E vender para o mundo significa precisar de todas as rotas possíveis e imagináveis para entregar os nossos produtos. Então, produtora, sabe aquele R$1 lá, aqueles 50 centavos que você está esperando? Cuidado. Cuidado, porque tem coisas que estão completamente fora do nosso controle e fora dos fundamentos de oferta e demanda. Compartilho totalmente com o seu ponto de vista, Antônio, e eu também estou preocupado com esse desdobramento. Eu acho que a Rússia está acuada, e ela, acuada, pode fazer bobagem, né? Então, essa ameaça aí nuclear, ela é muito preocupante, né, para todo mundo, e em pleno 2022, a gente está passando aí de novo o que nós já passamos na era
na era da Guerra Fria, lá em 1963. Né? Um assunto que parecia já superado, ele volta aí para a pauta. Bom, gente, o papo está bom, conversa boa, mas estamos caminhando aqui já para o final do nosso programa e queria fazer agora a nossa rodada final para fechar o dia de hoje. Vou começar com você hoje, Roberto. Sua mensagem final aí, amigo. Ô Marcelo, muito obrigado. Eu vou fazer uma mensagem final aqui muito lastreada nesse último comentário do Antônio seu em relação à questão da paz universal e da guerra, né? Naturalmente. E tem a ver com o seguinte fato. Nós indicamos, como todos sabem, uma grande campanha para que o Alisson Porinelli, o maior brasileiro vivo do meu ponto de vista, recebesse o Prêmio Nobel da Paz esse ano pela sua contribuição para o aumento mundial da oferta de alimentos a partir do Brasil. Infelizmente, quem ganhou o Nobel da Paz foram instituições que estão contra a guerra. Então, a coisa é tão importante que empresas ou entidades russas que são contra a guerra e também de outros países receberam o Prêmio Nobel da Paz, numa demonstração muito clara de que o Conselho do Nobel na Noruega está muito preocupado com o seu tema também, Antônio, e com o que o Marcelo citou, e eu estou de pleno acordo também com vocês. A guerra pode ter consequências muito mais dramáticas do que estamos sentindo hoje. Todos nós aqui, já falamos sobre isso anteriormente, esperávamos que a guerra ia durar 2, 3, 4 meses no máximo. Já estamos com esse negócio vencido há muito tempo e não há nenhum sinal de recrudescimento da guerra. Então, é que se preocupar mesmo, até o Nobel da Paz tem ligado a isso. Obrigado, Marcelo, um abraço a todos. Obrigado, Roberto. Tejon. Muito bem. O que temos de constatação é que a sociedade urbana admira o assunto do agronegócio, considera em 89% que os biocombustíveis deviam ser utilizados muito mais amplamente no Brasil e que eles efetivamente contribuem para a saúde, ou seja, é um monte de coisas muito importantes. Sinto falta de um montador desse Lego. Agribusiness é um grande Lego. 30% do PIB diretamente, outros 30% indiretamente. Portanto, como administrador, não teria dúvida alguma que este macro setor é o macro setor onde eu tenho que olhar e me comprometer. Eu vou dobrá-lo de tamanho. Ao dobrar de tamanho, é mais emprego, é aumento de PIB e é também renda e combater, exterminar o assunto de fome no Brasil, introduzindo 4 milhões de pequenas propriedades que hoje passam fome dentro de um sistema cooperativista. Por que não tem uma meta? Por que não apresenta uma meta no maior setor econômico brasileiro? Isto é, na minha forma de ver, inadmissível e está faltando o montador desse Lego. Peças soltas que não estão se articulando, como disse aqui nosso internauta. E quero parabenizar Egberto. Egberto, você falou uma coisa genial. O pessoal de venda das revendas cooperativas, eles é que estão fazendo assistência técnica. Viva a turma de vendas. Antônio. Bom, eu quero me despedir, então, de vocês nesse final de tarde, agradecendo a oportunidade, a nossa audiência, que está sempre aqui conosco, que hoje participou bastante, com muita informação, com posicionamentos maravilhosos. E a minha mensagem final é o seguinte: eu acho que nós temos que, hoje, infelizmente, nós temos que pensar muito mais do que o nosso país. Nós temos que pensar o mundo. O mundo está passando por um momento complicado e nós somos um setor que vende para o mundo. Não tem como dissociar o pensamento da nossa fazenda, do nosso umbigo, do nosso negócio, do que está acontecendo do outro lado do oceano. Nós precisamos refletir sobre as nossas pautas internas, mas nós temos que também ter uma visão clara do externo. Então, o produtor rural, que é a maioria do público que nos assiste, preste atenção na sua comercialização. Nós já falamos aqui tantas vezes sobre instrumentos de hedge, sobre proteção e coisas do tipo, sobre mitigadores. Olha, quem sabe não precise, quem sabe a gente esteja aqui gastando energia à toa, pensando coisas hipotéticas que podem acontecer, mas que não vão. Tomara. Mas se acontecerem, eu tenho certeza que se você estiver protegido, organizado, você vai ficar bem mais organizado
para quando tudo isso passar. Então, uma excelente semana a todos, em especial os nossos companheiros aqui da bancada. Letícia, sua mensagem. Queria agradecer a todos também, a nossa audiência, hoje extremamente participativa, e foi uma discussão muito, muito rica aqui hoje, né, Marcelo? A gente passou por muitos temas, começamos com política, mas passamos por matriz energética, safras, guerras, então é um programa muito interessante que traz não só as perspectivas internas de mercado, mas todo o cenário internacional e como ele está aplicado no agro. Então, eu queria agradecer a vocês até semana que vem. Legal, gente. Muito obrigado aí. Queria agradecer aos nossos internautas. Quem gostou do programa, bota um like aí, compartilhe com seus amigos, nos ajude a divulgar o nosso programa. Amanhã nós temos a reprise do programa no site Notícias Agrícolas. E eu queria dizer aos nossos internautas que nas próximas 2 semanas eu estarei ausente aqui do programa, eu estarei em uma viagem pelo norte da Europa, Suécia, Noruega e Dinamarca, mas estarei de longe acompanhando vocês e torcendo e sentindo saudade desse momento tão especial que é fazer parte desse grupo maravilhoso que apresenta esse programa. Obrigado a todos. Uma excelente semana, saúde, paz, e na próxima segunda teremos novamente mais um programa Conexão Campo Cidade. Obrigado, gente. Boa semana. Valeu, Boa pessoal. semana a todos. Boa semana. Um abraço. Boa semana.